Bem, meus irmãos, vamos dar início. Vou pedir ao irmão Marconi que nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Deus nosso Pai, estamos aqui gratos para mais um dia abençoado pelo Senhor. Senhor, que o irmão venha por em prática as informações que não possamos deixar por teoria, mas possamos colocar em prática tudo que vai ser dito aqui nesse momento, Senhor. Fica cada um, casal, seus familiares, isso que eu peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, quando a gente fala de mudanças, causa sempre um certo desconforto, uma certa apreensão com relação a você sair da sua zona de conforto e passar para uma outra situação. Primeira coisa que a gente se preocupa é de que time que está ganhando não se mexe. E a gente acha que às vezes as coisas estão muito boas e nem sempre estão tão boas assim. E quando a gente dá a oportunidade de mudar e a gente passa por uma outra situação, aí a gente começa a se perguntar, poxa, por que eu não mudei antes? Por que eu fiquei tanto tempo nessa situação e não mudei? Bem, a bem da verdade, na maioria das vezes, quando a gente pergunta quem quer mudanças, o cenário é esse aqui. Pessoas que querem mudanças na conjuntura política, pessoas que querem mudanças no sistema de saúde, pessoas que querem mudanças no seu emprego para melhor, pessoas que querem mudanças de salário, pessoas que querem mudanças do sistema de ensino, tantas outras mudanças. A grande pergunta é, mudança é algo bom ou ruim? É claro que ambas as respostas se aplicam. Às vezes nós mudamos uma situação que é pior do que a original. Mas não é isso que nós queremos falar hoje aqui. A gente quer falar de mudanças para melhor. Rapidamente, para lembrar vocês de coisas que eram de um jeito e que quando foram surgindo as mudanças, começamos a ficar preocupados até o momento que a gente não consegue mais sair daquilo. Talvez, eu não sei, quantos já tenham pilotado uma máquina de escrever como essa? Eu, como tenho 58, e aqui em Campo Grande os cursos de datilografia, né? As máquinas eram bem velhinhas, né? Não que eu fosse dessa época, mas eu pilotei uma dessa daí. Depois vieram as máquinas elétricas, depois o computador, onde a gente não precisava mais do papel, pelo menos para digitar, a gente não precisava mais corrigir o que havia errado, até chegar naquilo que hoje a gente é a maior situação de conforto, que é o que eu estou usando aqui, um computador portátil. Quando a gente pensa nesse equipamento aqui, aquelas provas que a gente fazia, aquele papelzinho com aquele cheirinho de álcool, né? E era uma mistura de ansiedade, de nervoso, você tinha que fazer a prova e aquele cheiro de álcool, né? Porque a professora, para evitar passar alguma situação, às vezes, passava no mimeógrafo essa prova, quase que no dia que a prova era aplicada. Depois nós tivemos as impressoras matriciais. Depois disso nós tivemos as impressoras jato de tinta e a laser. E hoje em dia você produz fotografias, produz documentos, né, com uma qualidade de reprodução extraordinária. Quem gostaria de voltar ao mimeógrafo? Acho que ninguém. As senhoras, né, donas de casa, imagine no passado, quem gostaria de voltar a lavar roupa, esfregando a roupa na pedra, deixando de molho em baldes? Não sei se alguém já usou uma tina dessa de madeira, né? Se não usou esse daqui, com certeza usou esse. Não é bem verdade? E são mudanças que vieram para melhor, né? Quando a gente vê os protótipos das primeiras máquinas lavadoras de roupas, né? Que eram no Brasil tão desconhecidas quanto, porque era um equipamento muito caro, e que foi evoluindo, e que foi evoluindo, e que foi evoluindo. Talvez nós, né, aqui em Campo Grande, as pessoas da classe média baixa, né, nunca tiveram uma dessa, uma General Electric dessa nos Estados Unidos, mas talvez algum de vocês já tenha tido uma dessa, né? E aí,
comparando com lavar roupa no Rio, né? E chegar hoje com uma máquina de lavar, com um painel multifuncional, né? São mudanças. Tudo isso são mudanças. Imagine para cozinhar, bater pedra com pedra para fazer fogo, ou então um pedaço de madeira com pedra, com balde, ou então um fogão a lenha. Depois, um desse aqui, que eu acho que também poucas pessoas usaram, mas que o próximo, com certeza, muitas das senhoras talvez tenham usado. Esse Cosmopolita me traz grandes lembranças da minha falecida avó, aquele fogão esmaltado, né? Caramba! E agora, um fogão inox, tranquilo, autolimpante, né? Tudo isso são mudanças que vieram para melhorar. O telefone, por exemplo, ninguém aqui usou um desse, mas talvez usou um desse pesado, né? Que depois migrou para um telefone sem fio, ou um multifuncional que tem acesso à internet. Tudo isso melhoria. Esse celular também ninguém utilizou, porque nessa época desse celular não havia nenhuma infraestrutura para tal no Brasil. Talvez esse daí tenha sido o maior consumo, o sonho de consumo daquelas primeiras pessoas que migraram para o celular. Caríssimo na época, uma fortuna, um celular desse. Depois o StarTAC, depois esse aqui que a gente comprava para os filhos porque era mais barato, né? Esse Nokia. Olha aí, ó. Quem não lembra desse daí? Tirar onda com esse aí na cintura não era mole não, hein? Não era para qualquer um, não é isso? E depois esse BlackBerry, que teve uma vida muito curta, porque chegaram aqueles que a gente hoje não consegue. Um telefone que não tem teclas, mas que vale mais do que aqueles que tinham teclas. Não é isso? Então, a gente pergunta, dessas mudanças que eu apresentei, mudar foi bom ou foi ruim? Foi bom, né? Assim como a gente vê o Fusca de antigamente e o Fusca de hoje. Muito bem. E aí, passando para nosso tema principal, que é o relacionamento conjugal. Não vou pedir a ninguém para levantar o braço, né? Mas a gente vai poder daqui olhar bem assim nos olhos das esposas e dos maridos. Então, quando a gente começar a falar sobre algumas mudanças, a gente vai ver algumas esposas fazerem assim. Quando falar dos homens, também vamos ver alguns homens assim. Mas as mulheres não vão ver, só eu vou ver, né? Então, se eu perguntasse aqui, quem quer mudanças no casamento, é óbvio que seríamos hipócritas de acharmos que o nosso casamento é tão maravilhoso que não pode mudar. Ou que o nosso casamento está tão destruído que não tem mais jeito. Tudo pode melhorar. Tudo pode ser mudado. Muito bem. Vou apresentar agora uma pesquisa que foi realizada com milhares de esposas e maridos. E agora que os olhinhos vão começar a brilhar, tá? E elas destacaram as principais mudanças que cada um desses cônjuges gostaria de ver implementado ou no seu esposo ou na sua esposa. Vou começar pelos os sonhos de consumo das esposas, aquilo que elas gostariam que seus maridos mudassem. Então vamos lá. Mudanças desejadas nos maridos. Atenção, mulheres, não precisa se manifestar, só brilhar os olhos. Que ele lhe desse mais atenção. Nossa, ofuscou minha vista. Por um brilho incandescente, né? Que ele olhasse atentamente em meus olhos e conversasse comigo por mais de 5 minutos. Conversar olhando nos olhos? Talvez converse, mas olhando nos olhos é difícil. Outra reclamação, que ele ficasse menos tempo no trabalho e com os amigos. Mudanças, que ele desligasse a TV e conversasse comigo com atenção por alguns minutos. Que ele se dedicasse a mim com o mesmo tempo, empenho, energia e o mesmo amor e devoção que dedica ao trabalho.
que ele se preocupasse em satisfazer as minhas necessidades, inclusive a sexual. Vou virar de costas. Que ele demonstrasse mais prazer e alegria quando estivesse comigo. Quantas esposas em que o marido está em casa, mas que o silêncio mostra que não há prazer em estarem juntos, não se comunicam, não conversam, estão cada um numa atividade diferente, às vezes até fora de casa. Que ele expressasse mais vezes o quanto gosta de mim e daquilo que eu faço. Mudanças desejadas no marido. Que ele pensasse mais naquilo que é importante para mim. Olha aí, ó. Que ele fosse mais romântico. Romântico, bobagem. Eu faço compra, trabalho, levanto. Vai de romântico, eu. Mas elas gostariam que os maridos mudassem. Que ele me levasse para sair mais vezes. Às vezes o marido não está sempre disponível por medo de ir para o shopping. Então, acaba fazendo com que você não se ofereça tanto para sair. Que ele colocasse, olha aí, ó, o braço em minha cintura, segurasse minha mão quando andamos juntos. Quantos casais que não se abraçam mais, que andam, que uma pessoa que não os conheça, talvez não consiga identificá-los como um casal. Um vai na frente, outro vai atrás, ou vice-versa. Quando muitos se falam, estão juntos, mas estão separados. Gente, que ele me tocasse, me abraçasse e me beijasse mais, sem que necessariamente estivéssemos tendo relações sexuais. Que ele não mentisse para mim ou não me omitisse nada. O omitir vale para mentir. Não, eu não minto. Mas é aquela situação, eu simplesmente não falei nada. E a esposa é pega de surpresa. Que ele me consultasse sobre os seus planos e aceitasse as minhas sugestões. Desejos de mudanças das esposas. Que ele conversasse comigo antes de tomar as decisões. Maridos que às vezes não consultam a esposa, tomam decisões de compra, de venda, de férias. Tem gente levando a esposa para a Serra Gaúcha e ela detesta frio. Ou para uma turnê no Nordeste e ela detesta sol. Que ele deixasse de assistir pornografia no celular, na TV e no seu computador. Ele pensa que ela não sabe, mas ela sabe. Que ele não olhasse para outras mulheres com aquele olhar de admiração e interesse. Desejos das mulheres. Que ele fosse mais presente e participasse mais da educação da vida dos filhos. Pais ausentes, transferindo para a esposa toda a responsabilidade de cuidado, de ensino, de educação. E ele tem sempre algo mais importante para fazer do que dar atenção ao seu filho. Outras mudanças desejadas no marido, que ele dedicasse mais tempo a Deus e a mim e a nossos filhos. Mulheres que sentem falta de um homem que exerça o verdadeiro sacerdócio dentro do lar, fazendo o culto doméstico, trazendo para si a responsabilidade de fazer a leitura da Bíblia, de explanar sobre a Bíblia para a sua esposa e para seus filhos, transferindo a responsabilidade para as esposas. Mudanças desejadas no marido, que ele dedicasse um tempo todo dia para ler a Bíblia e orarmos juntos. Um casal
O crescimento de um casal está diretamente relacionado a ler a Bíblia e orar juntos. Não, mas nós fazemos isso, sim, mas fazê-lo juntos é diferente. É diferente quando o marido ouve a esposa orando por si, por você, marido, e a esposa também ouvindo o marido orando por ela. É uma demonstração de amor. Mudanças desejadas no marido, que ele fosse mais gentil ao falar comigo. Quantas vezes o marido só se dirige à esposa com rispidez, com grosseria, com um tom não apropriado? Que ele permitisse eu expressar meus sentimentos sem reagir com intolerância. A mulher é totalmente diferente do homem. E a mulher, quando, pela sua sensibilidade, demonstra seus sentimentos, normalmente o marido tende a dizer: ah, para com isso, palhaçada, que bobagem, não quero essa coisa não aqui dentro, vamos levar, não quero escutar essas coisas não. Normalmente tem maridos e mulheres que se sentem, né, gostariam que o marido não fosse tão intolerante com seus sentimentos, que ele também deixasse dizer palavrões quando ficasse com raiva. Muitas das vezes nós maridos, né, ao estarmos executando alguma coisa, fazendo alguma coisa no trânsito, em qualquer situação, e a gente esquece, pega a capa, a carne, a cabeça e os cabelos do velho homem e larga a manda. Que ele confiasse mais em mim e na fidelidade que eu tenho por ele. Maridos extremamente desconfiados, fazendo checklist de bolsas, de roupas, telefones. Mudanças desejadas no marido, que ele pudesse enxergar também as coisas boas que faço e não apenas apontasse os meus defeitos, os meus erros, me criticando. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de elogiar a esposa, de falar sobre a sua beleza, de falar sobre aquele jantar, aquele almoço que ela preparou com tanto carinho, mas ao mesmo tempo que somos tímidos para fazer elogios, somos extremamente competentes para apontar, criticar o que está sujo, o que não está no seu agrado.